Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal Falei, Tô Leve. O tema de hoje vai ser: por que o jovem não se interessa pela política? Num ano de eleição, seria bom a gente bater um papo com uma pessoa que entende bastante de política. Vem, você vai adorar. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Falei, Tô Leve! Hoje a gente tá com uma pessoa pra lá de especial que vai falar sobre o tema por que o jovem não se interessa pela política. Entende bastante desse assunto. Bora lá ver? Mas antes, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante para que a gente dê continuidade a tudo isso. Vamos lá, me conta então. Antes, vou apresentar você também. Esse aqui é o Sérgio, vai conversar com a gente um pouquinho, esclarecer esse assunto. Por que você acha que o jovem não se interessa pela política, Sérgio? Vamos lá. No Brasil é uma coisa básica. Falta de educação dentro da própria casa a respeito das questões políticas. Mas você acha que, por exemplo, mas dentro da casa, se o pai já não teve educação, vem um efeito dominó. Você acredita então que as escolas deveriam passar essa informação para o aluno? Não. O que acontece? Aí que vem vamos falar assim, a transferência de responsabilidade. A política sempre é uma forma de pensamento do pai. Sejam desde o início dos tempos, o que acontece? Aquele clã forma a ideologia da família dele. Então ela não pode jogar essa responsabilidade para a escola. Tanto é que qual que é a crítica atual dentro das escolas? Exatamente de que os professores estão tentando formar o aluno dentro de uma política partidária deles. E isso não deveria. A minha forma de pensar, eu fui politizado por meu pai. Meu pai, dentro da política, ele conhece tudo. E aí ele me politizou, eu tento politizar meus filhos, minhas esposas. Por quê? Porque é minha forma de pensar. Então, quer dizer, e muito interessante. Eu penso de uma forma política, meus irmãos pensam de outra, e quer dizer, fomos formados dentro da mesma família. Então, isso não significa que vai te travar. Só que a responsabilidade não é da escola, não é de nenhum outro local, é dos pais. Eles vêm puxando e esse é um crescimento contínuo. Esse crescimento contínuo, mas o que eu gostaria que você me dissesse é assim: você vê já de uma faculdade que fala muito de política, que ensinou muito para você. Então, você acha que esse dever não é da sociedade, tem que estar mesmo dentro da casa, que é o pai, mas se o pai não tem estudo, se o pai não tem conhecimento, vira o efeito de não conseguir explicar, porque o que eu não sei explicar. Então, você não acredita que deveria ter uma forma nas escolas para poder passar? Então, mas a partir do momento que você transfere essa responsabilidade para a escola, você está falando, eu aceito que aqueles que comigo convivem têm uma forma diferente, que é o que hoje em dia muitas pessoas não estão querendo aceitar. Por isso eu falo assim, a base inicial da política é o espaço escolar. E por que eu digo isso? Se a gente voltar na história, voltar lá nos tempos antigos, Sócrates já fazia isso. Iam-se para praças públicas, eles faziam-se debates. Ali vinha o aprendizado qual que é a sua opinião? Não, mas eu não concordo. E ali eles debatiam. Só que hoje em dia, qual que é a nossa dificuldade? É que as pessoas se degradeiam. Você não pode expressar uma opinião. Isso se tornou. Então por que tem que voltar para dentro da casa? Para que a pessoa crie aquela segurança. O que aconteceu com os nossos jovens? Eles se fragilizaram. Eles não têm aquela perspectiva de fazer, não, eu tenho essa opinião, eu não quero saber. Não, quando ele tem uma opinião, é uma opinião agressiva. Não é uma opinião que possa divergir e tentar entender a opinião alheia. Então, por isso que eu falo que tem que voltar para casa, porque é o momento mundial que não permite. Não é nem no Brasil, é o mundo que não permite que seja uma política diferente dessa de voltar para dentro da casa. Porque se deixar pelas escolas, se for uma escola bem paga, ela tem uma ideologia de um lado. Se for uma escola estadual, tem uma ideologia de outra. Então, é isso que não pode. A ideologia ela tem que ser comum. Eu venho de uma escola extremamente, vamos falar assim, politizada, realmente uma universidade que é uma das melhores dentro de política, porém, dentro dessa questão, o que eles mostraram para nós foi exatamente isso. Nós tínhamos todos os dois lados e os dois lados conseguiram conviver com harmonia. Porque opinião é uma coisa para se dividir e não simplesmente para você se conflitar. Quando você não permite que o outro fale, realmente é tal. E hoje em dia tem muito, como eu digo, a pessoa falar em liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você tentar impor sua opinião contra aquele que tem uma opinião diversa da sua, que é o que está acontecendo. Então, assim,
se eu tiver que modificar esse quadro, se eu tiver que fazer o jovem voltar a entender que a política faz parte da vida dele, que o que ele decidir agora vai responder pelos próximos 4 anos, esse é um ano de eleição, o que você faria para ajudar o jovem a entender a política? Primeiro, porque ele não sabe para que serve o senador, ele não sabe para que serve o ministro da Fazenda, o jovem não sabe. Será que você poderia dar uma palhinha para nós e dizer sobre todos os cargos que tem políticos? É que, na verdade, o que acontece? Nessa nossa próxima eleição, nós vamos ter eleição de 5, vamos falar assim, cargos diferentes. Nós vamos ter do presidente da República, dos governadores, uma parte do Senado, porque o Senado ela faz uma eleição diferenciada, que é só os 2/3 ou 1/3 que é reposto, dos deputados federais e deputados estaduais. Não temos vereadores, tá? Porque vereador é uma estrutura, vamos fazer uma estrutura municipal, é totalmente diferente. Então, vamos falar, o jovem deveria se interessar nesse primeiro momento exatamente conhecer a estrutura próxima dele. Porque ele não, como ele é isso que vem atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento político. O jovem ele não sabe nem o que está próximo dele. O que é o vereador? O que o vereador faz? Aí o vereador vai dizer, ele faz lei. Mas que lei? Para quê? Qual que é a lei do âmbito municipal que te influencia? Então, âmbito municipal, PTU, tal. Então você tem que entender o que te circunda e o que eles podem te prejudicar aqui. E o que eles também podem te beneficiar aqui. E aí você vai por um âmbito mais, vamos falar para a estrutura mais ampla, macro, que a gente fala. Então, o que é que nós vamos votar agora? Que 80% não sabe nem por que nós vamos votar. Sabe que tem, como eu brinco, eu falo assim, a época mais triste é exatamente essa daqui. É a pessoa chegando para votar, pegando o papelzinho no chão e indo para a urna. Isso não poderia acontecer jamais. Os nossos votantes, sejam os mais jovens, os mais velhos, todas as pessoas, deveriam ter consciência. Entra lá, vê a história daquela pessoa que você quer votar, vai saber o que ela fez, vai saber qual que é o passado dela, qual que é o ideal de vida dela. É isso que precisam ver. A gente não, por isso que eu falo assim, confunde-se muito, aquele lado e esse lado. Não existe lado, existe nós, porque vai sobrar para quem está aqui, do outro lado. Então, é assim, o que essa pessoa pensa? Até onde ela consegue agregar o máximo de grupo. Porque hoje em dia ouve-se muito e é uma realidade. Está tudo dividido. E como você vai agregar todo esse grupo? Quem tem condições de agregar esse grupo? Alguém que tem condições? Ou tudo vai simplesmente de novo divergir? Então é nessa hora que a gente tenta unir. Não adianta tentar uma coisa ou outra. Aí fala assim, então qual a forma mais coerente agora? Tente se politizar, tente o mínimo possível, pelo menos conhecer a história de quem você vai votar. Mas você não acha que o jovem, ele não se interessa, porque o Brasil ele tem uma história muito triste de corrupção. Então o jovem ele fica vendo a mesmice, ele fica vendo aquilo na verdade o jovem ele acha que a culpa é sempre do presidente da República. Ele não entende de onde vêm as leis, de onde vêm todos os comandos, né? E ele fica sem entender. Quando eu não entendo, eu tenho medo. Quando eu tenho medo, eu não gosto. Então, você acredita que seja isso que está acontecendo? Sim, na verdade, por falta de conhecimento, o que está acontecendo com o jovem? O jovem, ele fala assim, se eu votar em A ou B, eu vou roubar do mesmo jeito. É isso que eu, infelizmente, eu uso dos meus filhos, eu uso qualquer pessoa. Eu falo assim, mas não é isso, não é uma realidade. Porque, senão, o que vocês estão falando assim, eu estou pegando pessoas do povo, igual a mim, que poderia estar lá, e eu não acredito nelas. Uma vez eu ouvi, e por isso que eu falo assim, existia o partido A e o partido B. E eu tinha 2 grandes tutores, vamos falar assim, que me ensinou, e eles falaram, um tutor falou assim, eu adoro tanto esse partido, que se precisar, eu dou o que eu tenho, porque eu confio que eles vão fazer o que eu preciso para manter a minha vida boa. E o outro falou assim, eu não dou. Aí esse aqui perguntou, mas por que você não dou? Você não confia neles? Não, porque todo político rouba. Então, quer dizer, a gente traz um conceito errado. Porque se você já acha que isso vai acontecer, é sinal que você não está sabendo votar. E isso vai continuar perpetuando. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Só que essa educação tem que vir lá e cá. Então eu preciso colocar alguém melhor. Eu preciso colocar alguém que eu possa me aproximar. A partir, então, aí que vem o embate. Porque quando vem o político na sociedade, vem aqui fazer passear, você não chega lá, opa, queria conversar com você. Esse
esse é o exato momento de você falar assim. Aí você faz a pergunta que você quer para ele. Eu acredito isso. Por quê? Porque é muito interessante você ir desmoralizando a pessoa por a própria fala dela. Se ela te prometeu, ela não pode voltar atrás. Mas ele é político. Mas não. E a ideia, então, do pão e circo? Na verdade, a ideia eu vou doar algo, então eu pego para o meu interesse, então esse político vai ser bom para mim, porque ele vai me ajudar de alguma forma, por um caminho mais fácil, a chegar onde eu quero. Essa ideia não seria essa que você está falando, da pessoa chegar direto com o político e falar, porque de repente eu estou resolvendo um problema que é só meu. O que você acha? Eu acho a pergunta foi precisa. O pão e circo existiu, lógico, nós conhecemos, política café com leite, Minas Gerais, então, São Paulo, fizeram. Hoje em dia não tem mais condições, é para isso que serve aquilo que as pessoas estão se perdendo, internet. Porque ele fala aqui hoje, você tira outra fala dele aqui amanhã. Em tempo real, se você quiser. Você fala assim, não, você está falando isso, mas aqui ontem você falou isso. Na época do pão e circo, o cara estava lá em Minas e o outro estava aqui em São Paulo. Ele falava lá, o que estava aqui não sabia, e ele devia. Por isso que eu estou falando, por isso que o jovem tem que se interessar de novo. Porque hoje o jovem tem aonde buscar informação concreta. Eu brinco, eu falo assim, se tivessem visto, não que um ou outro justifique, mas se tivessem visto história de pessoas que estão no poder hoje, as pessoas seriam, eu jamais votaria. Basta ver de onde é a origem, basta ver quais são os pensamentos que ela sempre preconizou. Então vamos entrar, já que estamos no assunto da internet. Eu quero saber a sua opinião sobre a fake news. Como você disse que os jovens têm que pesquisar, têm que conhecer mais sobre a política da atualidade, os candidatos que vão estar nas eleições desse ano, como que você indicaria para os jovens da atualidade? Não caiam nessas fake news, porque você sabe, o jovem está 24 horas por dia na internet e às vezes a notícia não é tão verdadeira assim. Sim, eu falo que por isso que na verdade a gente fala assim, o jovem é aquele ser impulsivo. Ele ouve, ele já quer passar para frente. É isso, como a gente diz, a ansiedade. Ele acha que ele tem que ser o primeiro a passar a notícia. Ele tem que ter aquela calma de coração. Falar assim, não, opa, mas isso é verdade? Existem canais dentro da própria internet. Por isso que é legal, que ela mostra para você se esse não é fake news, se esse não é realidade. Você tem, ou vamos falar assim, a TV aberta, é o jornalismo de verdade. Você tem algumas coisas em que eles trazem a informação concreta e real. Então, eu falo assim, na verdade, nós passamos por momentos que bem conturbados nos últimos anos. Nós estamos há muitos anos, vamos falar assim, se debatendo. Então, onde é a nossa oportunidade? De voltar um pouco para trás e falar assim, peraí, mas tudo que está sendo falado é verdade? Bate, não bate? Para quê? Para analisar. O jovem, eu falo assim, o que é a coisa mais importante, e eu falo assim, mais maravilhoso que existe? O jovem, porque ele é o único que consegue trazer a realidade do momento. Só que ele também tem que ter um pouquinho mais de calma antes de tentar passar essa realidade. Será que é verdade? Porque isso daí muitas vezes acaba estragando a vida de muitas pessoas. Então, eu não vejo nenhum problema. Só que é a forma de se passar a informação e a forma que o jovem precisa ter o autocontrole. Entendi. E o que você diria para os nossos jovens votantes desse ano que vão participar dessas eleições? Quem nunca votou ainda, qual seria a sua dica? Pessoal, de verdade, eu torço muito que a gente consiga trazer uma realidade boa para todos. Eu acho que não é um ou outro lado, não é uma ou outra pessoa. Não é o velho ou o jovem. Todos precisamos ter estabilidade de vida, perspectiva para crescer, perspectiva para ter as coisas, sonhar. Eu falo assim, a vida do país é sonhar. A gente sonha e conquista, seja através do estudo e tal. Então, não deixe para pesquisar aquele pessoa que você pretende votar no dia da eleição. Vai lá, pegue antes. Fala assim, eu estou pensando em votar em um governador. Deixa eu ver a história desse daqui. Eu pretendo votar em um presidente. Deixa eu ver a história desse daqui. O que tem? Mas a qualidade é ruim de qualquer um. Não. Sempre tem o pior. Sempre tem o pior. É isso que eu digo. Então, bom e ruim é uma questão relativa. Então, tente pegar o menos pior. Porque pense sempre o seguinte, até a própria pessoa, a gente tem o nosso lado bom, mas também temos o nosso lado ruim. Então é o momento da gente também fazer essa avaliação. Tá, esse é ruim, mas esse não é pior que aquele? E onde ele ajudou e onde ele atrapalhou?
Pode falar que eu estava te atrapalhando. Imagina, Não. eu ia falar que você foi o próprio Falei Tão Leve. Tem que falar Falou e ver. tudo reto e certo. Exatamente, porque você tem que ver em quem você vai votar. Saber exatamente o que você vai fazer no ano de eleição para presidente da República, você tem que estar antenado, o jovem tem que estar dentro desse contexto. Trouxemos aqui o Sérgio porque ele conhece muito de política, na verdade ele nos ensina todos os dias, né? E o que eu quero que o jovem entenda é isso, em quem eu vou votar, por que eu vou votar. Não é o interesse único só seu, é o interesse coletivo. Se der certo só para você e o resto estiver estourando numa guerra, não deu certo. Então você tem que pensar, você tem que avaliar em quem você vai votar e o porquê você vai votar. Nós não estamos falando aqui de políticas de cada um ter o seu lado. Só que se eu tenho um tecido e cada um puxa para um lado, nós acabamos rasgando, ninguém tem nenhum tecido. Então o Brasil, eu acredito que ele precisa se unir de uma certa forma com inteligência e sabedoria. Falei! Tô leve! E aí, pessoal, gostou do tema? E aí, o jovem não se interessa por política por quê? Gostou das respostas? E aí, o que você achou da nossa discussão? Foi maravilhosa, né? E agora o nosso convidado não pode deixar de levar para casa um presente do nosso canal. Que lindo! Falei Tão Leve, sempre, né? Ganhou uma camiseta. O cara que veio aqui esclarecer por que o jovem não está tendo interesse em política. Sempre temos que deixar muito claro todos os assuntos. Quero que vocês entendam e também que tenham uma percepção melhor agora depois desse vídeo. Vamos lá pesquisar o candidato desse ano. E aí, já sabem quem vai votar? E você, Sérgio, o que tem para falar para esses jovens? Fecha. Pessoal, tenham consciência. Pense em nós. Não pense apenas em você. Todo mundo precisa um do outro. Em todo lugar, a todo tempo. Eu espero que dê tudo certo esse ano aqui para nós. Falei, tô leve. Se inscreva. Falei. Opa! Se inscreva no canal, deixe o seu like. E não esquece de compartilhar com um amigo, vai lá, manda para aquele pessoal que você sente que tá precisando, que precisa ter uma noção maior sobre a política. Falei! Tô leve!